Desde que a gente come, o que a gente vai, São decisões escolhas, né? Acho que pode começar, né? E aí o pessoal foi entrando. Então, boa tarde a todos e todas presentes. Meu nome é Aline Silva, coordenadora do Projeto Pensar Bahia. A gente está começando aqui mais uma rodada do Projeto Pensar Bahia, esse projeto que surgiu em 2023, aqui na nossa diretoria de estudo, 2022, né? Na nossa diretoria de estudos, e vem tratando de vários temas importantes ao desenvolvimento do nosso Estado, né? E esse ano a gente está aqui na nossa 53ª rodada do nosso projeto, né? E a terceira desse novo tema, que é Educação, Tecnologia, Informação e Comunicação, que é TIC. Esse tema surgiu a partir do nosso último tema tratado, que foi segurança pública. A gente viu a necessidade da importância da educação na segurança pública do nosso Estado, e pensando sobre a educação, chegamos nesse impasse que está entre educação, tecnologia, informação e comunicação, né, nesse período atual. Então, nessa nossa terceira, né, quarta rodada, na verdade, do tema de TIC, nós estamos trazendo aqui a professora doutora Ana Cátia Alves. Nós já agradecemos de antemão aceitar nosso convite para tratar sobre o desafio de educar crianças, adolescentes e jovens na era digital, né, um olhar para além da sala de aula, que a gente viu também a importância dessa educação que não está só dentro da sala de aula, que está também fora dos muros das escolas, né? Então, vou apresentar aqui um pouco do currículo da professora, né, da professora doutora Ana Cátia Alves, que é um currículo bem extenso, tem uma vaga experiência na educação, então a gente vai só apresentar aqui um resumo. A professora Ana Cátia Alves é doutora e mestre em educação pela UFBA, pós-doutora pelo Uninho, né, em Portugal, professora visitante sênior no exterior, especialista em metodologia do ensino, pesquisa e extensão em educação pela UNEB, pedagoga pelo CSAL, professora associada 3 da Faculdade de Educação da UFBA. Também foi professora associada 4, né, o currículo já mudou. Então, e foi professora de educação infantil, alfabetizadora, coordenadora, gestora pedagógica de escolas e ONGs. E também tem obras ali, artigos, livros na área de educação, que depois, se der uma busca, é fácil de encontrar. Então, assim, professora Cátia, a gente agradece novamente o convite e eu te passo assim a palavra. Obrigada, Aline. Bom, gostaria de saudar a todos. Antes de fazer minha autodescrição, que acho que é importante, né? Sou uma mulher preta, de tez mista, cabelos castanhos, olhos castanhos, 1,50 m e 68 de altura, 59 quilos, e uso óculos, eventualmente, para leitura, para estudo, né? Agradeço muito o convite, acho que é uma alegria grande estar aqui com vocês, né? O convite da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, especialmente o professor Enésio de Deus, que entrou em contato comigo inicialmente. Agradecer aqui a presença do professor Edgar, diretor, né, da CI, a Aline, que esteve em contato comigo, e toda a equipe que nos acolheu muito bem, né, nessa chegada. Então, estamos contentes e esperamos contribuir da melhor forma possível para o que vocês desejam, né, refletir juntos aqui e, quem sabe, expandir essas reflexões dessa tarde para o contexto também da prática, da realidade cotidiana de todos nós, né? Vou começar parabenizando pela iniciativa e pela escolha do tema, que eu considero ser extremamente necessário, fundamental, né? Desafio se educar crianças, adolescentes e jovens na era digital. Aliás, seria ali no slide da educação básica e universitária, né? Porque a universidade é esse lugar que é o meu ponto de partida também de alguns anos. Então, a gente lida a nossa experiência de gravação, então ele já tem. Então, eu iniciei a gravação, qualquer pessoa pode parar a gravação. Nossa experiência, desculpa, gente, está tendo. Eu só vou verificar. Entendi?
Não, pode continuar. Então, assim, a nossa experiência vem muito da universidade, bem como da minha experiência na educação básica, também de muitos anos, com crianças, adolescentes também. É um tema que eu digo que é fundamental, porque é necessário a gente tentar compreender esse novo modo de existir, né? No momento contemporâneo, como é que as crianças estão se manifestando, os jovens e adolescentes, nesse contexto de grandes revoluções, né? Eu diria cultural, mediadas e através do uso massivo da tecnologia digital, né? Então, penso que o mundo está nessa fase de reordenamento, de reconstrução cultural, com uma influência muito intensa dessa revolução tecnológica. Então, acho que o tema que vocês estão aqui pensando tem em todo sentido, é fundamental que a gente aprofunde cada vez mais, né? E que sigamos pensando esses novos modos de existir de crianças, jovens e adolescentes, né? Bem guardadas algumas exceções e desigualdades que marcam esses modos de vida, porque a gente não pode tratar de um modo muito genérico, né? Quando se fala em tecnologias digitais, do acesso e do uso, a gente tem que sempre considerar que existe aí uma grande parcela dessas crianças, de adolescentes e de jovens que estão excluídas, né, desse processo, excluídas e excluídos desse processo de inclusão digital. Então, de todo modo, todo o discurso que a gente vai tentar elaborar aqui é um pensamento diz respeito a um grupo específico, a uma geração, que seria essa geração que, em tese, não está incluída nesse mundo digital, não é? E, de todo modo, a gente entende que há aí uma quantidade massiva dessa geração que é excluída dos processos. Eles estão à margem, eu diria, da história, especialmente no Brasil, que é um país imenso, de dimensões continentais, com uma grande diversidade multicultural, né? E a gente entende que não dá para estabelecer muito um parâmetro universal para debater esse tema muito específico, ainda que esse vai ter que ser nosso ponto de partida. Então, eu vou falar de um modo muito genérico, mas entendendo aí que nós temos também um grupo muito grande que está excluído ainda desse processo, que a gente também tem que estar muito atento, né? Bom, eu diria que a criança, o jovem, vamos começar só situando em termos de idade, faixa etária, de geração também conceituar. Se você puder passar o slide, Aline. Esse slide, na verdade, são algumas referências para que a gente entenda. Eu vou mostrar alguns gráficos daqui a pouco e vocês vão entender que são temas bem específicos a partir de documentos como a Secretaria de Documentos da Secretaria de Políticas Digitais, o relatório do monitoramento global da Unesco, né? E o texto de Pig Natali e do Conecta Já. E a gente vai trabalhar aqui também com alguns gráficos, né? E alguns dados que eu considero muito importantes. Mas vamos situar o lugar da criança, né? Quem é a criança? Quem é o adolescente e quem é o jovem? Vamos começar marcando essa faixa etária, essa geração, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente sugere que a criança é aquele grupo de pessoas que vai do 0 aos 12 anos incompletos, né? Adolescente são jovens, são crianças, né, que vão dos 12 incompletos aos 18, né, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o jovem são esse grupo de pessoas que estão aí entre os 18 e os 29 anos de idade, segundo também o Estatuto da Juventude. Então, só para marcar de que lugar estamos falando, quem são essas pessoas, a faixa etária desse grupo, ou desses grupos, né, que nós vamos tratar aqui de maneira mais específica. Bom, vamos começar entendendo também que esses grupos, seja criança, adolescente e jovens, eles são seres relacionais. É uma geração de pessoas que são sujeitos relacionais. O que eu quero dizer com isso, né? É que as crianças, adolescentes e jovens, eles dependem, são seres dependentes
de um modo, de uma cultura e de um mundo que também é produzido e feito pelos adultos, né? Então, toda criança é um sujeito de relação, porque depende, tem uma relação, uma certa relação de dependência do modo de vida que o adulto propõe e organiza, né? Então, essas três gerações aí, de crianças, adolescentes e jovens, de todo modo, depende muito daquilo que os adultos propõem e da forma como os adultos constroem o mundo. Então, nosso ponto de partida vai ser exatamente esse, para a gente começar a pensar que mundo é esse e que Brasil é esse que está diretamente relacionado também com essas revoluções tecnológicas e como é que a gente vem se comportando enquanto adultos e isso impacta na vida direta dessa geração de crianças, adolescentes e jovens, né? Então, por exemplo, esse dado aí, que é bem interessante, se você passar ali, só para deixar referência, aponta que o Brasil, por exemplo, só para a gente entender o cenário, né, de presença dessas crianças, adolescentes e jovens, o Brasil hoje está colocado, né, como o segundo país de maior tempo de tela do mundo. Quer dizer, esse já é um grande, diria, problema para a gente pensar, né? Como um grande país que está colocado na classificação ali como o segundo país com maior tempo de tela do mundo, já começa a dar pistas para a gente de como a criança também, o adolescente e o jovem irá se comportar, né? Está apenas atrás da África do Sul, com 58,2%, e à frente apenas das Filipinas, com 54,4%. Então, algo que eu pensei muito olhando esse gráfico é que não tem muitos países ali, por exemplo, da Europa, né, colocados nos 10 primeiros, de maior tempo de tela do mundo. Algo que eu já lanço questão para a gente pensar, por que será? Né? Está a grande questão, será que está na educação, né? No modo de vida dos adultos, e por que nós, os brasileiros, estamos aí tão, vamos dizer assim, mal colocados nesse sentido. Significa que todos nós, no Brasil, estamos muito tempo conectados com a Terra, né? Com os aparelhos e dispositivos digitais, o que vai impactar diretamente a vida das crianças e dos jovens, né? Bem, eu queria passar agora para a gente conceituar um pouco. Desculpa, só voltando lá. O Japão, aí, no caso, é o menor? Ficou no menor índice? Está abaixo desse, né? Nem aparece, porque aí só são 10 primeiros, né? Não, eu sei, mas você destacou o Japão. O Japão, sim, está o menor, 21,7, é o menor. É isso, você destacou ele para... Menos tempo de tela. Mas ele é comparado com o resto do mundo. Com todo o resto do mundo. Não só com esses que você colocou aí. É importante você destacar isso, qual é o nome? Liliana, é importante destacar isso, porque a gente pensa muito que o Japão é um país super tecnológico. E tem algo que também a gente tem que refletir. Produz tanta tecnologia, praticamente uma ilha, mas que produz muito conhecimento e tem um índice baixo, né? Tem um índice baixo de tempo de tela, porque tem um modelo também, talvez, de educação, um tanto quanto mais rigoroso, lá no sentido das limitações, proibições, também no sentido do tempo de tela, que inclusive nós já entramos também, no Brasil agora, né? Já definiu aí até na escola, né, um tempo mínimo ou tempo máximo de uso, inclusive o uso somente pedagógico na escola. Então, vários países já estão caminhando nesse sentido de limitar o tempo de tela para crianças, adolescentes e jovens, né? Possivelmente, com certeza, o Japão também já vem com essa limitação, e não só isso, também temos que pensar nos modelos de educação de modo de vida em relação ao próprio uso dos dispositivos digitais, ainda que seja um país de alta produção tecnológica, né? Então, para a gente também pensar. Por isso que foi interessante esse seu questionamento, né? Também, porque entre os 10, boa parte é latina, né? Sim, a maioria.
Então, só por aí a gente começa a pensar, né, onde é que está o problema e como é que a gente pode, de fato, minimizar isso nesse nosso modo de vida também adulto, porque a gente está falando de criança, jovem, mas é uma questão geral, né? Aqui também a China, né, ela é um país altamente tecnológico, ela não aparece aí nesse ranking, né? Isso também não está aparecendo. E olha que a China, em 2020, a gente tem lá outros dados que vão mostrar, em 2021 começou a limitação, né? 2 horas por dia Controle, né? de controle no sentido da limitação de uso de tela. Então, desde 2021. A gente assinou agora, né, esse início de ano, mas a China já vem desde 2021 concentrada em limitar o uso dos telas, reduzir para 2 horas, né? Os economistas chamariam a atenção para dizer só tem pobres. Ah, sim, diria que sim. Maior tempo de uso. Entre aspas, né? Pobres e extremistas. Eu não Brasil, eu queria ter pobre, eu queria que o Brasil é pobre, mas é desigual. O Brasil não é tão pobre, mas é desigual, né? África do Sul. Então, são alguns, vamos dizer, Pela que medida estão aí situados. E também não estão só na América Latina, né? Que até ali aparece Rússia, né? Tailândia, na África. Então, não está só concentrado na América Latina e na África. É até uma visão geral. Me chamou a atenção que existem menos países europeus, né? De fato, a gente chama atenção nessa classificação dos 10 primeiros, né? Bom, vamos passar um pouquinho aí, nesse gráfico. Vamos tentar aqui. Outra curiosidade que eu acho que é bem importante, né? É tentar conceituar um pouco quem são essas crianças também, adolescentes e jovens, né? Em termos de conceituação. Hoje a gente escuta muito dizer assim, geração nativos digitais, geração Z, mas a gente não entende bem como estão classificados aí, né? Então, vamos tentar, só para esclarecer, existem, claro, alguns estereótipos que vêm marcados aí com esses conceitos, e que eu vou tentar aqui conversar com vocês, só para a gente esclarecer de que gerações aí a gente está falando, né? Então, primeiro, geração X, nascidos entre 65 e 81 do século passado, pós-Segunda Guerra Mundial, né? O foco começa a definir que aquela geração nascida após a Segunda Guerra Mundial teria algumas características e foi nomeado de geração X, né? Características que eu diria que são mais estereótipos do que características efetivas, mas, de todo modo, é uma visão muito genérica para conceituar essa geração X. Seria uma geração que começa a trabalhar e produzir muito, né? Com foco muito no individualismo e até na visão de reconstruir a sociedade do pós-guerra, né? Uma geração também muito independente, com ambição de crescer através do trabalho, de se consolidar, né? Especialmente porque vem depois da Segunda Guerra Mundial, tinha muita dependência do trabalho e pouca esperança no futuro. Só que interessante, né? Essa geração tinha um pouco de esperança, tinha pouca esperança no futuro, exatamente porque vinha desse pós-guerra, com todos os impactos que a gente consegue imaginar, né, das consequências de uma grande guerra. É chamada de geração X. Geração Y ou milenial, que nós comumente chamamos de nativos digitais, né, que são os nascidos entre 81 e 96 no século passado. É o mais comum que a gente escuta. Não sei se vocês que estão aqui, né, costumam ouvir a geração X, geração Y, nativo digital. É o mais comum de se ouvir. São esses que nasceram muito já vinculados ao uso de tecnologias, né, onde os dispositivos começam a fazer parte do dia a dia, ainda que timidamente, né? Não tão intenso como a geração que a gente vai ver agora, de modo mais contemporâneo, né? Começa a trabalhar de forma online, né? Em equipe, procurando desenvolver um trabalho mais focado em equipe. Tinha um discurso que eu também vejo como estereótipo, mas ainda assim é o discurso da superqualificação e até uma preocupação
ocupação e se tornar super qualificados através do uso da tecnologia, porque na década de 90 que o computador vai começar a fazer mais parte, né? Uma parte mais intensa da nossa vida, do nosso cotidiano. No início dos 2000, a gente já estava com o computador iniciando ali a fazer parte da nossa vida cotidiana, o computador e a internet. Então, essa seria a geração Y. Geração Z, ou centenial, nascidos entre 97 e 2010. Esses a gente recebe muito também na universidade, né? Já que estamos formando estudantes que chegam na universidade, que é os quais assim, eu trabalho mais diretamente. Marcados pela internet, multitarefas, ou seja, desenvolvem muitas atividades ao mesmo tempo, não é? Tem questão de concentração, isso é um caso que a gente vai falar daqui a pouco, né? Como o uso massivo das tecnologias digitais tem afetado a concentração dos jovens e a falta, entre aspas, de comprometimento com uma coisa muito linear e específica, né? Com menos preocupações também em relação aos contatos e relações interpessoais, visto que está muito presa ao uso diário, cotidiano da internet, né? E dos dispositivos. Idades aí entre 8 e 23 anos, acho que eu tenho aqui uma bolsista presente que deve estar nessa faixa etária, então por isso que eu lembro. Geração Z. A geração Z. 2 anos a mais. Um pouquinho mais. Então você vai estar nessa próxima. Vou vir. Nessa Ela próxima. está em cima do muro. Nessa próxima geração, que é a chamada de alfa, que é essa mais recente, que são os nascidos pós 2010. Né? Que eu diria que são os jovens e as jovens que nós chamamos de jovens do século XXI, sempre com essa marca do futuro. São os jovens do futuro que já estão assim, bem mergulhados em um mundo de consumo rápido de informação, né? Recebe, consome e produz também muita informação. É a era dos produtores de conteúdo, né? Que a gente tanto vê e comenta. Então, nós estamos aí com um número massivo de jovens, não só consumindo, como produzindo muito conteúdo. Nem sempre de qualidade, com a qualidade que nós, educadores, né, formadores, desejaríamos, mas ainda assim produzindo conteúdo. Portanto, são agentes também da mudança, não são apenas os receptores desse mundo que está sendo organizado. Então, eles estão aí agindo, atuando e também apresentando modificações, né? Uso pleno de redes sociais e, por isso, há uma maior possibilidade de desenvolver baixa concentração, que é exatamente aí onde a gente encontra grandes desafios para a aprendizagem, seja na universidade, seja na educação básica, né? Então, as crianças, adolescentes e jovens, haja vista que estão mergulhados nesse mundo da informação, nessa diversidade, muita polarização e informação vinda de todos os caminhos, não estão conseguindo, de fato, concentrar para conquistar aprendizagens significativas, que é o nosso grande desafio, fazer com que isso se torne algo também positivo, né? Que a gente utilize os dispositivos, que a gente esteja mergulhado, porque, do meu ponto de vista, é um caminho sem volta, né? Porém, a gente tem que tentar utilizar da melhor forma possível e desenvolver melhores práticas de aprendizagem, né? Bem, eu diria, então, que essa geração alfa, que está amplamente exposta, né, ao uso excessivo dos dispositivos, estando ela no cotidiano da nossa vida cultural, social, ou no processo de escolarização, é que deve ser o nosso grande desafio, né? Olhar para esses grupos com um olhar muito atento e tentar contribuir como adultos, né? Críticos, reflexivos, não só os educadores, mas acho que isso cabe a todos nós que organizam a vida em sociedade, que está à frente também de instituições, de órgãos, né? Eu acho que essa iniciativa de vocês aqui é importante por isso,
porque termina impactando também no modo como a gente organiza a vida social e coletiva, né? A gente fala muito do ponto de vista da universidade, da escola, mas entendendo que existem muitos órgãos que podem contribuir muito para uma melhor mudança de cenário, para que a gente construa também, contribua com os cenários mais qualitativos, né? Para esse uso das tecnologias. Então, como professor, eu diria que a gente tem que pensar essa geração, do ponto de vista como sujeitos que recebem, que reproduzem o que o adulto produz, esse mundo de tecnologia massiva, mas também como esse sujeito e agente de mudança, que está aí também para construir, para desconstruir, para contribuir, não é? Bom, eu diria que essas gerações, né, ou especialmente a geração Alfa e a Y, né, as duas últimas, se tornaram instrumento de realização das aspirações tecnológicas da humanidade. Acho que hoje nós estamos vivendo um momento mundial, ao mesmo tempo que é interessante, gera, obviamente, muita preocupação, né? Porque a velocidade da mudança é veloz, né? E há um desejo de realmente expandir esse uso da tecnologia massiva ao redor do mundo. E a gente tem que estar muito atento e preocupado do meu ponto de vista de como é que vai ser esse uso. Se o uso vai ser ético, se as crianças, adolescentes e jovens vão aprender com qualidade, que tipo de conteúdo vão acessar e vão produzir, né, neste mundo que é altamente digitalizado. Vamos ver, então, alguns dados aqui, acho que a Aline já passou aí, né, que trata um pouco desse modo também de reprodução, dado muito geral. Você aperta aí, Aline? É do comitê gestor, porque essa síntese eu achei interessante para trazer aqui para vocês. 24 milhões de usuários da internet em 2002 possuíam entre 9 e 17 anos de idade, né? Então, olha aí, o número é um número considerável. E em 2002, nós já tínhamos aí entre 9 e 17 anos, 24 milhões de usuários da internet. 86% deste público possuía perfil em redes sociais. É interessante pensar, né? Então, muitos que possuíam aí um perfil em redes sociais já estavam mergulhados no mundo digital. 56% não possuía tempo limite de uso. Ou seja, nem a família, nem a escola estava tentando limitar o uso, então estava livre. Acho que até recentemente, agora no Brasil a gente conseguiu, dado aí todo um número de dificuldades, informações de doenças produzidas também, né, pelo uso massivo da tecnologia, a gente não tinha ainda se atentado, porque é tudo muito novo, acho muito recente, né? Então a gente não tinha se atentado da importância de limitar e de acompanhar esse uso, como adultos, seja família, educadores. Então, os jovens até ali estavam muito usando mais livremente, com mais tempo de uso, né, nas tecnologias. 78% das crianças tinham ali naquele contexto de 2022 o próprio celular, que também é bem significativo para crianças, né? E até preocupantes. E 70% já usavam dispositivos na vida cotidiana após os 13 anos de idade. Esse é um ponto importante que a gente tem que marcar aqui, porque é uma fase muito delicada, né? Porque após 10 anos de idade, a criança começa a conquistar muita autonomia, a querer decidir até o que veste, a decidir algumas coisas da vida. O pai, a mãe e os educadores começam a garantir mais autonomia, né? A garantir que ela realmente faça suas escolhas. Mas é aí também que o problema começa a se estender nesse sentido de um uso muito livre das tecnologias ou de uma presença muito frequente e intensa na internet, porque é ali que começa também uma grande exposição. Aí é que a gente vai começar a precisar falar
sobre a questão de segurança online, né? Então, o que começa a virar uma ameaça, não só à vida no sentido físico, pessoal, mas no sentido até da saúde mental das crianças e dos jovens. Então, a gente tem que estar mais atento, porque como a tendência vai ser ela desejar estar de maneira mais autônoma, utilizando os instrumentos, os dispositivos tecnológicos, sem muito acompanhamento e orientação e mediação dos adultos. E aí é que começa a grande questão, né? Então, vários episódios de aliciamento, violências, bullying, dos mais diversos, violação de direitos, como o direito à privacidade de dados, né? A proteção, o Estatuto da Criança e Adolescente é muito claro, tem um grande princípio do Estatuto, é a proteção plena da criança, né? Então, direito à proteção. E a internet hoje, da forma como a gente, se não há limite, se não há mediação dos adultos, se torna um risco à proteção das crianças, dos adolescentes e dos jovens, não é? Então, esse princípio, do meu ponto de vista, tem que ser dado uma atenção muito grande, a gente tem que dar atenção e se preocupar para não os direitos da criança e do adolescente não sejam violados aí, a partir desse período, né? Porque essa super exposição nas redes pode causar, de fato, situações bem problemáticas no sentido da saúde mental, da saúde física postural, por exemplo, ortopédica, com a doença, a síndrome de Text-Neck, né? Que seria a flexão forçada, que já ouviu falar, né? O uso que também afeta os adultos. Esse uso frequente com a cabeça baixa para a leitura do dispositivo que é o celular principal. Fica corcunda, né? Mas que seria uma doença já da consequência do uso desse dispositivo, além da doença, de doenças mentais, que é um problema na saúde mental, né? Causando dependência, ansiedade, depressão, não é? Visto que há uma significativa ampliação de estímulos de dopamina no cérebro, né? Claro que se você consome muita informação, está muito ativo, obviamente que mais você vai desejar estar produzindo até vício. O vício de estar cotidianamente ativo e presente no uso do dispositivo na internet, né? Não por acaso, aí, eu volto ao que a gente já conversou há pouco, vários governos e governantes vêm ao redor do mundo dando atenção a essas práticas, né? Com preocupações, obviamente, tanto com a saúde mental quanto com a questão de segurança na internet, homologaram e definiram leis importantes para limitar aí a presença muito ativa de crianças e jovens sem acompanhamento regular dos adultos, né? Acho que isso é importante que se diga. O Brasil é um dos países que restringiu o uso de celulares com a Lei 15.100 de 2005, recente, né? Agora, nesse 2005, nesse ano, a fim de reduzir os impactos negativos. Nesse sentido, foi dada muita atenção também às orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria. A mesma destaca que crianças, olha só, eu fui lá buscar esses dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, que diz que as crianças menores de 2 anos de idade não devem ser expostas a telas. Dos 6 aos 10 anos, até no máximo 2 horas, entre 1 e 2 horas de exposição. Para ser mais precisa, eu diria, o ideal seria 1 hora, né, de exposição. Dos 11 aos 18 anos, máximo de 3 horas de tela. E aí a gente começa a pensar, será que as crianças e adolescentes de 11 aos 18 anos estão, de fato, tendo apenas 3 horas de tela por dia? Por isso que os governos tiveram que limitar, porque estava muito intenso aí esse uso, né?
especialmente nessa faixa etária da adolescência e dos jovens até 29 anos. Bom, na Finlândia, Itália, México, Holanda e Suíça, há proibição. Canadá, Estados Unidos, Portugal, Escócia, Reino Unido restringiram total ou parcialmente também. A China, a China, desde 2021, já vinha estabelecendo limites de uso, limitando para 2 horas por dia. Na verdade, eu, do meu ponto de vista, foi o primeiro país que eu escutei a falar que tinha começado a limitar, né? Aí depois, com a pesquisa, eu fui ficando mais atenta no sentido de buscar informação e a gente percebeu que é um movimento internacional no sentido de restringir o uso dado impactos na saúde mental e também com doenças físicas que vêm sendo geradas, né? A Unesco, em seu último relatório de monitoramento global de 2023, de título, que eu deixo até como dica já para a gente consultar, Tecnologia na Educação, uma ferramenta a serviço de quem? Nesse relatório, a Unesco vai debater ali todas as questões de tecnologia e apresenta também muitos dados interessantes sobre a vida, né, das crianças e dos jovens e muito focado também na educação. Esse relatório sugere nossa atenção centrada no ser humano, considerando que a tecnologia, na visão da Unesco, seria uma ferramenta, ainda que eu entenda tecnologia digital para além de ser ferramenta, né? Acho que também é lógica de pensamento, acho que a gente pode usar de maneira positiva também, no sentido de formar como lógica de pensamento, como dimensão de criatividade, mas sempre resguardando sempre a dimensão humana do uso da tecnologia. A Unesco cita que ela seria uma ferramenta e que a gente deveria cuidar muito da interação humana com essas tecnologias, né? Esse relatório apresenta resultados de países como México, Brasil, Camboja, e sugere padrões para conectar as escolas à internet, com foco, é interessante, por isso que eu trouxe também, nos mais marginalizados, porque são esses que estão à margem também do uso da tecnologia digital, né? No relatório, se vocês me permitem, eu gostaria de ler aqui um fragmento do relatório, diz o seguinte: a tecnologia pode ser uma salvação para a educação de milhões, mas exclui muito mais pessoas. A tecnologia acessível e o design universal criaram oportunidades para estudantes com deficiências. Rádio, televisão, telefones, celulares substituem a educação tradicional em populações de difícil acesso. Eles estão falando aqui da EAD, né? Da educação EAD, que também deve ser cuidada, produzida com cautela e cuidado, porque ela também pode significar algo muito importante para quem está isolado. Sempre pensa no Brasil, em tantas comunidades que vivem tão distantes, né? E às vezes não têm acesso à tecnologia, até ao conhecimento de maneira geral, um conhecimento mais ocidental e organizado no sentido dessa perspectiva tradicional. Uma EAD seria interessante para a gente pensar, guardado aí também tudo isso que a gente falou, questão de segurança, de cuidados, né? Quase eles usam instrução por rádio, eles citam rádio. No México, um programa de aulas transmitidas pela televisão, em conjunto com o apoio de sala de aula, possibilitou um aumento de matrículas de 21%. Ou seja, eles estão falando do ensino EAD, o ensino remoto, online, né? Que, por exemplo, na pandemia, evitou o colapso total da educação, em alguns países, mais que outros, né? Então, de fato, a gente não também, vamos dizer assim, desqualificar, criticar muito o uso do digital, porque ele está aí, existe e pode ser útil, né? Para a nossa vida cotidiana e para a vida dos jovens, crianças, para garantir também acesso ao conhecimento, para a gente não trazer só esse lado, vamos dizer assim, dos cuidados que a gente tem que ter, da segurança,
mas observar esse lado também positivo de como é que a gente pode usar a tecnologia do modo digital, do modo positivo, para contribuir com a educação e o desenvolvimento de conhecimento de várias crianças e adolescentes e jovens, né? Eu queria até mostrar o próximo livro, por favor. A Unesco também cita, onde se fala, né? Esse acho que é o último mesmo. Ele é da Unesco, né? Eles citam, e aí eu fiquei pensando muito aqui, como é que a gente pode pensar, então, considerando esse cenário todo internacional e local, né, do Brasil, dessas dificuldades que a gente tem enfrentado para garantir um tempo saudável de uso do digital e, ao mesmo tempo, garantir também o uso das tecnologias digitais gere produtos positivos, que seja, né, algo realmente positivo e humano. A Unesco sugere alguns aspectos positivos também para o digital, que eu acho isso interessante de trazer aqui para a gente pensar. Ela sugere que, através das tecnologias digitais, haveria uma alfabetização e informação de dados, sugere que a gente concentre nisso, né? Alfabetizar em informação e dados, para o melhor uso. Colaboração, aprender a colaborar, que através da tecnologia digital, de todo mundo, a gente está ali sempre interagindo com alguém. Então, é um modo de desenvolver uma aprendizagem colaborativa. Resolução de problemas, que deveria ser um foco interessante aí das aprendizagens contemporâneas, né? A questão da segurança, sempre, e a criação de conteúdo digital, que eu diria de mais qualidade, porque o jovem está até crianças, né? Estão produzindo aí muito conteúdo. Então, a gente vai estar atento para produzir também conteúdos que sejam de mais qualidade, orientar e mediar as crianças para que esse conteúdo seja mais qualitativo. E eu diria, contribuiria ainda mais com essas questões aí, para já estar caminhando um pouquinho, eu me abri para um pouco do final e abrir para o debate, para a conversa. Eu diria que é preciso que a gente pense e promova o que eu chamaria de um ecossistema digital com foco no humano em uma cidadania plena. Esse é um tema que eu gostaria que a gente pensasse mais. Como é que crianças, adolescentes e jovens vão exercer uma cidadania realmente efetiva, plena e com segurança no digital, né? Que tipo também de cidadania é essa? Que é que a gente conceitua como cidadania e como participação no digital? Acho que essa é uma grande preocupação que a gente tem que pensar, como desenvolver cidadania plena de crianças, jovens e adolescentes, mas com segurança, né? No digital, com segurança e com qualidade de conteúdo, com qualidade de presença. Quer dizer, que cada criança, adolescente ou jovem seja uma presença de qualidade, uma presença ética, não é? Uma presença reflexiva, inventiva também, criativa, não é? E protegida, e com proteção, para poder seguir criando e produzindo também nesse mundo digital, que não deixa de ser um mundo também perigoso. Por isso que a gente tem que estar sempre atentos aí a essas questões, né? Eu vou avançar aqui para trazer o que eu chamaria de... O que é que a gente pode propor em termos de aprendizagens para esse mundo digital, né? Em que a gente pode contribuir, seja na escola, com a questão aí que a Aline trouxe, né? Para além da escola, como é que a gente pode estar contribuindo para que os jovens, com todas essas ameaças e riscos que estão presentes aí nesse mundo digital, como nós, adultos, especialmente educadores ou pessoas engajadas, né, nos órgãos públicos, como nós podemos garantir, de fato, aprendizagens e tempo de qualidade no digital, no mundo digital virtual, né? Eu diria que, primeiro, focar em habilidades, desenvolver habilidades mais avançadas. Eu listei aqui alguns pontos. O primeiro, definir habilidades
não é? Para o uso mais competente e saudável das tecnologias digitais. Por exemplo, né? Concentrar mais atenção na resolução de problemas, ensinar crianças, jovens a resolver problemas, né? A dialogar com qualidade, participar de modo ativo, com menos memorização, com menos acúmulo de informação, sabendo pesquisar, também que é interessante falar da capacidade, da habilidade de pesquisa, de saber onde é que está entrando, que site é esse, né? Que referência eu tenho. Então, desenvolver certas habilidades, tanto para a resolução de problemas, quanto para superar esse acúmulo de informação, que nem sempre é de qualidade, né? E desenvolver pensamento crítico, criativo, inventivo e ético. Que o ético vai garantir um certo cuidado, né? E uma certa segurança no sentido da presença ali nas redes, né? Como usar a tecnologia digital não para dar ou encontrar respostas prontas, que com a inteligência artificial generativa hoje, a gente está falando muito de inteligência artificial, tem muito colega professor, por exemplo, falando aqui da nossa área, seja na universidade, seja na educação básica, muito ansioso e preocupado em receber materiais, trabalhos de estudantes que sejam meras reproduções ou cópias da inteligência artificial, sem reflexão crítica, sem participação ativa, inventiva e criativa do jovem, né? Esse é um debate que está bem tenso hoje na universidade e na educação, né? Para que a gente não produza jovens, ou medir, né? Formação de jovens e crianças reprodutores, né? E copistas, mas que eles sejam capazes de recitar, recriar e não ficar somente dependendo daquilo que a inteligência artificial te dá, no geral, já pronto, né? No cruzamento de informação e de dados que já te oferece ali algo pronto. Então, vai ser um desafio contemporâneo para a educação, contribuir para crianças e jovens que desenvolvam um conhecimento menos embasado na reprodução e mais na criação e na criticidade também, né? Bom, seria, nesse sentido, contribuir com a inventividade, criatividade e busca de soluções não apenas individuais, mas coletivas, né? Haja vista que o atrativo, eu destaquei aqui uma frase do relatório da Unesco, de 2023, o atrativo de aprender sozinho com os chatbots pode se dissipar rapidamente. Você está muito sozinho ali, aprendendo com chats, com inteligência artificial, rapidamente pode se dissolver, porque o mais interessante é aprender junto, coletivamente. Por isso que é tão importante também o presencial, não é? Quando a Aline perguntou, foi o professor Enésio perguntou, vai preferir presencial ou virtual? Virtual tem que ser um lugar, mas o presencial nada dispensa esse contato que a gente teve, o cafezinho que nos acolheu tão bem, que aqueceu, né? A conversa prévia, que foi tão importante. Então, o presencial ainda tem um lugar muito importante no sentido de humanizar, de trocar informação e de construir coisas coletivas, conhecimento coletivo, né? Isso a gente tem que ensinar para as crianças que estão muito isoladas. Às vezes é estranho perceber, assim, você vai em um restaurante, acho que todos passam por isso, já observaram, né? Você vai no restaurante e vê uma família inteira, às vezes, sentada ali, cada um no celular, com o seu aparelho, sem comentar, sem interagir, sem trocar experiência, né? E a gente tem que garantir esse espaço também de interação humana, que é para além da mediação do tecnológico, do digital, né? Acho que isso aí a gente tem que pensar bastante. Orientar para melhores conteúdos, a gente já falou aqui, a produção de conteúdos de mais qualidade, que é um desafio enorme, né? A gente vive uma era onde, às vezes, se torna um milionário, né? Bilionário, produzindo conteúdos que a gente não entende muito bem o sentido. Conteúdo Não é? vazio. O conteúdo. Às vezes a gente fica querendo saber que conteúdo é esse mesmo, o que é que tem valor,
né, no mundo contemporâneo. Então, algo para a gente também pensar junto com as crianças, com os adolescentes. Essas perguntas também têm que ser lançadas para eles, né, e elas, para que a gente comece a reconstruir um pouco também desse modo, né? E eu diria que a gente tem que pensar também, pensando muito aqui nas sugestões, tanto da Unesco, como no que a gente vem estudando na universidade, a questão do trabalho interdisciplinar. O professor Edgar falou no início aqui que vocês aqui trabalham, a superintendência procuram trabalhar de uma maneira mais interdisciplinar. Esse é um caminho fundamental para o mundo contemporâneo, né? A capacidade de trocar experiências a partir de várias áreas. Especialmente aqui, a Unesco citou duas e eu colocaria outras. Ela citou, o relatório, né? Citou a importância de trabalhar muito no campo das ciências humanas e das artes, para desenvolver empatia, moral, criatividade, colaboração. E eu incluiria também, claro, que estão muito vinculados aí com as artes e as ciências humanas, mas dá destaque à educação física em movimento, algo fundamental hoje, não é? No mundo do tecnológico, que a gente fica muito tempo sentado ou no aparelho, né? É importante incentivar cada vez mais o movimento. Isso vai dar outra qualidade também de vida desde a infância, né? A filosofia que nos ajuda a pensar, que está tão minimizada nas práticas educativas, né, contemporâneas. Então, como é que a gente inclui também esses conhecimentos na nossa prática cotidiana? Arte, ciências humanas, educação física, né, filosofia, tudo isso ajudaria a gente a pensar um novo modo de ser e de estar no mundo. No momento, e outro desafio que eu tenho pensado muito na universidade também, converso com os estudantes no geral, no nosso grupo de pesquisa a gente tem conversado sobre isso. Há 2 semanas fizemos um evento sobre inteligência artificial e diversidade para tratar um pouco desse assunto. E alguns dados foram bem interessantes de serem apresentados, porque a maioria dos jovens ali disseram que, de fato, já estão muito mergulhados no digital, já apresentam muitos trabalhos feitos e produzidos por inteligência artificial. É algo para a gente também ficar atento, né? Então, eu diria que a gente tem que promover hábitos mais saudáveis, que não promovam repetição de comportamentos, incentivar mais a pesquisa, estudo, reflexão crítica, inventiva e ética, né? Retornar um pouco a leitura do livro, e eu digo que isso é um desafio para todos nós, porque o mundo do trabalho exige que, às vezes, a gente fique muito também na tecnologia, com o celular presente, olhando se chega uma mensagem ou não, né, para dar resposta do trabalho, ou para a resolução de coisas, mas que a gente também, quem sabe, consiga resgatar um pouco uma leitura mais tranquila, com um pouco mais de tempo. Filmes, essa semana eu conversei com minha turma, gente, eu coloquei um filme um pouco mais longo. Mas será que com a geração do TikTok, a gente vai conseguir conquistar e fazer com que o jovem ou a criança assista filmes com tempo, filmes ou vídeos mais longos, porque já não tem uma paciência muito desenvolvida, porque a gente está na era do TikTok, você vê em segundos até, né? Então, como é desenvolver também essas outras atividades de mais tempo, mais tranquilidade, também para a leitura, para o estudo, inclusive para o cinema, né? De frequentar cinema para assistir filmes mais longos. Então, a gente também tem aí como desafio propor um pouco desse lugar de formação, né? Vou destacar, por último, por fim, né, a competência geral 5 da BNCC, com todas as críticas que a gente já deve ter acompanhado, né, com esse documento tão polêmico que é a Base Nacional Comum Curricular, mas que, do meu ponto de vista, considero que tem coisas muito interessantes ali, que a gente precisa validar também, né? E eu destacaria essa competência que a gente precisa desenvolver mais nesse sentido nas tecnologias.
compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, né? Por fim, gente, eu considero que essas aprendizagens sugerem que a gente tem um desafio enorme, seja na educação, seja aqui a superintendência que está tão preocupada, né, com esse tema, em desenvolver, de colocar em prática esses temas, os produtos que vocês vão tirar daqui dessas rodas, que a gente assuma, de todo modo, esse compromisso de educar essas gerações, né? Sejamos professores ou não, os governantes também, né, dos sistemas educativos, os familiares, as famílias, os responsáveis, devem se comprometer em buscar garantir um modo de vida saudável e de qualidade, considerando o mundo nessa nova configuração digital que se organiza, se expande, né, e que, do meu ponto de vista, vai seguir avançando também nesse aspecto. Então, a gente tem que se preparar para melhor mediar esse processo. E agradecer e colocar agora à disposição de vocês para o debate. Deixa eu só fechar aqui. Nós que agradecemos, assim, né? Nós que agradecemos todas as informações que a professora trouxe, tanta coisa a se pensar, tanta coisa a se pensar. A gente sempre sai dessas rodadas de discussão com a cabeça assim cheia de ideias, cheia de dúvidas, cheia de questões. Então, eu abriria aqui, não sei se alguém tem alguma pergunta e queira fazer para a professora, só é abrir o microfone, ou alguém que está aqui na sala também que queira contribuir, fazer algum comentário, puxar algum tema para debate, fazer alguma questão, pode ficar assim à vontade. Enquanto o povo se encoraja a perguntar, Enésio, que convidou a professora, né, ele não pôde estar aqui hoje, mas ele deixou uma pergunta online. Deixou uma pergunta. Ele fala assim: instituições de ensino bem equipadas tecnologicamente seriam mais garantidoras ou mais preparadas para oferecer uma formação educacional adequada? Como elas podem aliar tecnologia com ética e senso crítico? Ótima pergunta, agradeço ao professor Enésio, né? Poderia até citar um pouco da minha experiência. Eu, na época da pandemia, eu estava como professora visitante sênior em Portugal, na Uninho, né? Em Braga, no norte da Europa, onde tudo começou, né? Então, eu tive uma experiência, inclusive eu conto no meu livro, eu queria mostrar, porque você perguntou também, das produções. Eu trouxe o último livro nosso, Voz em Eco, que é um livro memorialístico, né? Onde eu conto um pouco da minha história como professora na universidade desde 2009, até um pouco antes, falo do mestrado, doutorado, e aqui eu conto essa minha passagem como professora visitante sênior lá em Portugal, através do edital CAP Sprint, um programa da universidade, e estava lá. Foi em fevereiro, em março de 2020, quando a gente ainda nem entendia muito bem o que seria a pandemia, o que estava acontecendo, na verdade. Pensamos que seria a Terceira Guerra Mundial, né? E eu estava lá onde tudo começou, terminei ficando, as fronteiras fecharam muito rapidamente, fiquei lá, segui, e a experiência que eu tive na universidade de lá é que, obviamente, que eu estou falando aqui da Europa, que tem outra organização tecnológica, inclusive a Europa tem um programa muito grande que articula vários países que estão com a mesma rede, né? Que é em rede mesmo, uma grande rede, e
por exemplo, quando a gente está vinculado a uma universidade lá, se você viaja para outro país e estiver próximo ou visitar qualquer universidade pública, você tem acesso direito ao acesso, quer dizer, vários países conectados, né, com a mesma rede. Eu acho que é bem interessante. Então, a gente está falando aqui de uma forma que não dá para estabelecer comparação. Falando também de um país que é Portugal, que é 5 vezes aproximadamente menor do que a Bahia. Então, só daí em termos de território. A Bahia 5 vezes maior do que Portugal. Então, a gente entende que, guardadas aí as exceções, as diferenças, não dá para comparar muito, mas a gente pode tomar como referência de experiência para pensar a nossa realidade, não é? E eu estava lá, trabalhando normalmente na universidade, no presencial, e quando começou a pandemia, no dia 8, 9 de março, a reitoria de lá suspendeu as aulas presenciais, porque um dos primeiros casos aconteceu exatamente no campus da Uninho, em Braga, e aí ele suspendeu as aulas e nós ficamos online. Mas por que conseguimos ficar online? Porque as plataformas digitais, já começando a responder a pergunta do professor Enésio, as plataformas digitais já estavam integradas ao ensino presencial. Então, nós seguimos trabalhando no virtual, e foi muito bom, inclusive para mim, que estava lá sozinha, presa, na fronteira fechada, não podia voltar, seguir trabalhando e em contato com as pessoas, né? Tínhamos que dar resultados, apresentar. Então, a instituição estava preparada para aquela situação que eles chamaram de crise, situação de crise, que ainda não sabia exatamente do que se tratava, né? E como viveram guerras, 2 grandes guerras, eles conceituaram automaticamente como situação de crise, mas a universidade, o que eu percebi é que já existia uma metodologia que incorporava as tecnologias digitais no cotidiano dos estudantes. Claro que existiam aí muitos estudantes que não tinham, quando suspendeu, que ficou online, tinha muitos estudantes que não tinham computador em casa, que não tinha internet de qualidade. Então, o governo lá começou a se mobilizar para tentar dar uma cobertura aí, tanto na educação básica quanto superior, para garantir o acesso dos jovens que estavam à margem aí, né, para que eles pudessem acompanhar as aulas. Mas, no geral, já existia a integração. Então, respondendo perguntas, eu acho que sim, obviamente. Penso que sim, toda instituição bem preparada vai garantir uma melhor qualidade. Então, acho que o nosso desafio no Brasil também é esse, criar uma grande rede. Às vezes eu fico pensando nisso, quando eu percebi aquela rede lá na Europa, entre vários países. O Brasil, como é de dimensão continental, né? Uma grande rede que conecte as várias regiões e que a escola pública, sim, tenha mais investimento, mais qualidade, não só em instrumentos tecnológicos, né? Em dispositivos, tablet, computador, celular, garantindo para que todos os jovens tenham acesso, mas também a formação dos profissionais, seja do professor, seja do pessoal técnico. Tem que garantir formação para isso, porque também durante a pandemia a gente percebeu como nós estávamos um tanto quanto aquém dessa formação. Que eu lembro, assim, dentro da própria universidade, né? Nós tivemos que acolher turmas de professores, os professores que já tinham mais experiência com tecnologias, plataformas digitais, já tinham trabalhado com cursos online, EAD, tivemos que contribuir com a formação de colegas, né? Assumir turmas, lembro bem que a gente precisou até assumir para ajudar a colega que estava com dificuldade de assumir. Isso eu estou falando da universidade. Imagine na educação básica todas as dificuldades enfrentadas por professores, por técnicos e pelos estudantes, para, de fato, se integrarem e utilizar tecnologias de qualidade, né? Digitais de qualidade. Então, acho que tem que ter um investimento não só em dispositivos, computador, TV, celular, tablet, mas focar também na formação para as tecnologias digitais. Acho que esse é um grande desafio.
Mas é uma pergunta que o próprio professor ajuda a responder, né? É importantíssimo, porque sem também a base estrutural, sem uma estrutura de qualidade, obviamente que a gente não vai conseguir desenvolver bem uma formação também, o uso qualitativo, né? Não sei se responde. Acho que responde, ele não está aqui, mas acho que respondeu sim. Inclusive, comentar assim, que eu vi, né, nessa pandemia, meu sobrinho ele de escola pública passou lá no tempo da pandemia, lá na minha casa, assim, e eu percebi a dificuldade que a escola pública teve para acompanhar tecnologicamente essa educação, né, porque era assim, a escola não estava preparada, os professores não estavam preparados, e nem os alunos estavam. Então, assim, ele estava passando. Ele estava passando ali pelo ensino médio, e assim, eles abriam a turma, a aula, né, à distância, assim, era limitado, então nem todos os alunos conseguiam, não tinha um controle. Então, assim, a educação, principalmente na Bahia, assim, esses alunos foram muito prejudicados, porque a Bahia não está preparada tecnologicamente para esse cenário. E ainda não está. Eu diria que a gente espero que não aconteça, mas caso ocorresse alguma outra situação que a gente tivesse que ficar em casa, assim, isolados, a Bahia ainda não está preparada. Então, a gente vê uma sociedade que está vivendo um momento de aceleração de tudo, né? Informação acelerada, consumo de tudo de cultura, de tudo é muito acelerado. A gente vê os pais com mais tempo de trabalho e também com mais tempo de tela, porque esse tempo de tela também afeta os adultos, que dispõem de menos tempo para a educação dos seus filhos, das crianças, dos adolescentes. Então, a gente vê, ao mesmo tempo que tem esse excesso de tecnologia no nosso dia a dia, nas escolas, na educação, essa tecnologia ainda não está funcionando, não está agregando conhecimento. Então, ela está atropelando, a tecnologia está atropelando. A gente vê pais ocupados com o trabalho e ocupados também com as redes sociais, porque os adultos também estão muito conectados, não são só crianças e adolescentes jovens, adultos estão muito conectados. E a educação está ficando por conta de uma tecnologia que não foi educada. Não foi suficiente, né? Não foi suficiente. É um desafio. E desumaniza, isso. E a gente teve a rodada aqui com a professora Nádia Fialho, não sei se vocês conhecem, Nádia Fialho, e ela falou dessa importância de humanizar a educação. Aí eu pensaria assim, a gente ia rehumanizar, porque a educação está ficando desumanizada, a gente precisa, então, rehumanizar a educação, trazer as pessoas para o contato mais pessoal, o olhar o outro. Porque as pessoas, até desse lado a lado, estão trocando informação via mensagem. Eu diria que a gente tem esse desafio, né? De informar para a humanização e para a reflexão crítica, ética. Acho que está faltando muito isso também. Uma reflexão mais cuidadosa, né? Mais contextualizada com o tempo, entendendo que as tecnologias estão aí, mas que elas não têm que se sobrepor ao humano, que eu acho que é um tema muito importante que a Unesco no relatório traz. A gente não pode sobrepor o uso do digital, das tecnologias ao humano, que é o que está acontecendo um pouco, né? Mas sem esquecer também, gente, que tem muitas pessoas que são excluídas desse processo, né? Eu lembrei, enquanto você falava, eu lembrei aqui de um projeto de extensão que nós desenvolvemos também ao longo do 2020 e 2021, na pandemia, e no Alto de Ondina, no SIAC, um dos SIACs do Alto de Ondina, Centro Integrado de Apoio a Crianças e Adolescentes, que é no Alto de Ondina, dentro de uma comunidade ali, né? Que nós já conhecemos as características, um bairro com questões de risco social muito grandes. E o que nós observamos quando começou a pandemia, que aquelas crianças se afastaram da escola e do próprio SIAC, nós ficamos pensando como vamos garantir esse contato, né, com elas ao longo desse período. Haja vista que a maioria dos pais
e das próprias crianças não tinham como acessar o trabalho que a gente ia desenvolver. A maioria não tinha computador. Muitas das famílias, das crianças, tinham que aguardar os pais à noite chegarem em casa do trabalho, porque muitos trabalhadores dos grupos populares não ficaram em casa, eles seguiram trabalhando. A gente esquece desse. Muitos estavam nas farmácias, nos supermercados. Então, muitos dos pais de grupos populares daquela comunidade continuou trabalhando, indo, saindo de casa, se expondo, inclusive, mas indo trabalhar, porque muitos estiveram ativos durante a pandemia, e as crianças não tinham como acessar a internet, porque só existia um celular na família inteira. E se tinha que aguardar a família, o pai ou a mãe, chegar em casa à noite para acessar o dispositivo. Então, nós tivemos que colocar atividades a partir das 8 da noite com as crianças, só para tentar manter o contato com elas e apresentar atividades pedagógicas, porque a maioria eram excluídas do digital e só utilizavam, às vezes, o computador lá mesmo na instituição. Então, é algo que a gente precisa pensar bastante. Obviamente, a questão da formação é um problema. Estamos longe de alcançar um nível de qualidade, né, para todos, mas acho que os governantes, os organismos, os órgãos públicos, a educação, a universidade, a gente nunca tem que se afastar, ao contrário, acho que a universidade é esse lugar de produção de conhecimento e de formação de que forma, né? Todo educador passa pela universidade, todo profissional passa pela universidade, né? Nem sempre pública, mas muitos são da universidade pública. Mas focar muito também em que tipo de formação esses profissionais, sejam da educação ou não, estão recebendo nesse sentido do acesso e do uso das tecnologias digitais também na universidade. Então, o desafio começa lá também, porque nós estamos formando os formadores das crianças e dos jovens, não é? Então, acho que é algo muito articulado, sistêmico. A gente não tem uma resposta única. É um tema também, a questão das tecnologias, da inteligência artificial, que são temas muito recentes. Não temos ainda todas as respostas, né? Eu acho que nem a universidade tem, nem a educação básica, nem os órgãos públicos ainda têm respostas muito definidas. Estamos aqui tentando construir juntos, debater cada vez mais caminhos, né? Eu acho que é isso que a gente tem que seguir fazendo, pensar juntos caminhos para que seja mais humanizado e menos técnico, vamos dizer assim, esse uso, né? Nossa colega que levantou a mão, Sara Luane. Sara Luane é nossa colega aqui da CEI, ela é do programa da Direste, né? Ela é do programa de primeiro emprego. Então, assim, Sara, você pode fazer sua pergunta? Pode abrir Boa seu tarde, gente. microfone. Vocês estão me escutando? Escutando? Sim, só não estamos vendo. Só um instantinho. Pronto, agora foi. Boa tarde, professora Ana Kátia. Me chamo Sara Luane, faço parte da geração Z, uma geração que cresceu inserida no universo do digital, que ao longo dos anos contribuiu para transformar a comunicação nas redes sociais. Ao mesmo tempo, né, eu sou fruto de escola pública e também sou fruto de políticas públicas do Estado. Vivi meu último ano letivo do ensino médio na pandemia. Foi um ano de caos, eu fiquei um ano parada, o Estado ficou um ano parado no ano letivo, e depois a gente ingressou na modalidade EAD durante 6 meses. 6 meses para recuperar um ano de, de estudo é muito pouco, e principalmente na vulnerabilidade que a gente estava também. Nisso, eu consegui acompanhar, na minha casa tinha internet, eu tinha acesso a dispositivos móveis, mas eu também vi muitos dos meus amigos perderem o ano letivo, porque onde eles moravam, às vezes não pegava rede de telefone, e também porque às vezes eles também não tinham dinheiro, e o chip que o Estado deu também não ajudou muito.
Então, por outro lado, vejo que muitos jovens, especialmente aqueles da classe média e média baixa, entram nas redes sociais entram na internet, nas redes sociais, querendo uma oportunidade de ascensão social, financeira e de superação da situação de vulnerabilidade. No entanto, é triste perceber que essa mesma esperança nem sempre se projeta sobre o caminho da educação. No caso, eu vejo muitos hoje em dia falando e querendo se ingressar na rede social, ser um TikToker, ser um YouTuber, ser um digital influencer, e esquecendo que também existe o meio da educação para se formar, né, nessas carreiras que hoje em dia as pessoas acham que não precisam. Mas, assim, diante desse contexto, surge um questionamento essencial. De que forma a educação pública pode criar estratégias capazes de atrair, engajar e mostrar a esses jovens que a educação segue sendo uma ferramenta concreta, efetiva e poderosa na transformação social e na superação das desigualdades? Pergunta desafiadora. Altamente desafiador. Obrigada, Sara. Muito interessante essa. Seu depoimento, um depoimento, né? Faz parte dessa geração, ela está, vamos dizer assim, antenada com o que está acontecendo, né? Faz uma crítica interessante, né? Da própria condição e da condição dos colegas. Ela chama atenção a isso. E eu diria que a educação tem um desafio imenso, não só a educação, mas a política brasileira, os governantes, que a educação depende também muito disso, né? Que a gente tem uma tendência muito grande a culpabilizar o professor, às vezes porque não tem a formação, né? Responsabilizar muito, dizer, pega a escola, não trabalha. Da sociedade. É um desafio da sociedade como um todo, de todos nós, né? Então, que a gente trouxe um pouco isso na nossa fala. Acho que a gente tem que trabalhar de maneira mais sistêmica, para dar conta de, primeiro, perceber que o Brasil é um país desigual. Foi a minha primeira fala, né, Sara? Acho que, não sei se você estava desde o início, minha primeira preocupação é dizer, olha, o Brasil é um país desigual, existe uma geração, parte dessa geração está completamente à margem, né, desse acesso e dessa formação de qualidade. Então, a educação, sim, tem um papel muito importante. Eu acho que eu trouxe um pouco na resposta anterior da resposta do professor Enésio, do colega Enésio, quando eu falo sobre o papel da universidade, porque começa também muito nesse sentido, pensar que está formando os formadores. Então, a universidade tem um papel importante, né, nesse sentido, de formar educadores de qualidade para estar muito atento ao uso das tecnologias digitais hoje. Acho que todo professor, e a gente sabe que mesmo na universidade existem as resistências ao digital, né? Então isso também, de certa maneira, limita a formação de professores de qualidade para a educação básica, né? Mas, de todo modo, tanto a universidade quanto a base, a educação básica, tem um compromisso em formar e estar muito atento a essa questão da desigualdade. E aí tem a ver também com o governo federal, de maneira ampla, de cada vez mais tentar reduzir a distância entre aqueles que têm acesso ao digital, aos dispositivos tecnológicos, a uma educação de qualidade daqueles que não têm acesso e que estão aí, como você bem colocou, sonhando em produzir conteúdo para estar mais ativo na rede social e, quem sabe, se destacar, né? E conquistar até uma profissão através. Nós temos profissões somente vinculadas ao digital. Então, o desafio, obviamente, não é só da educação, é também nossa, dela, né? Eu falo nossa como pessoa que está na universidade e que entende o papel da gente no sentido de formar mais e melhor para o digital, para o virtual, não é? Sem menosprezar o presencial, como já falamos, não é? E tem muito a ver com governo, seja do município, de estado, federal, a reduzir desigualdades e olhar para esses grupos com muita atenção. E pensar que somente investindo nos grupos populares e que estão à margem, a gente vai conseguir avançar também nesse sentido
da informação, do conhecimento e das tecnologias. Não dá para deixar margem, né? Acho que também vocês têm um papel importante, não é? Acho que todo jovem, vocês colocou também, nesse sentido, de um sujeito ativo, que é o que eu falei, um sujeito também como agente de mudança. Então, todos vocês têm que estar muito atentos e atentas em se formar enquanto agentes de mudança, agentes críticos, e seguir cobrando, seja da escola, seja dos órgãos públicos, para que essa desigualdade tão exagerada, tão imensa, né, entre aqueles que têm acesso, daqueles que não têm, seja minimizada, pelo menos, ou reduzida, né? Mas é um desafio, estamos no processo, vamos dizer assim, né? E é acreditando que o Brasil está seguindo bem, mas a nossa história também carrega marcas, infelizmente, de manutenção dessa desigualdade que afeta, infelizmente, mais os grupos populares, né? Porque, de todo modo, os filhos, vamos dizer assim, a geração Y, que é a sua, eu diria até cultural, né? Gerações, porque o seu depoimento, com certeza, vai ser diferente do depoimento de um jovem da classe mais abastada economicamente, não é? Que já está mergulhado ali no processo de qualidade, já tem uma escola muito bem instrumentalizada, já tem formação para as tecnologias desde criança, não é? Então, obviamente, que vai haver essa diferença. Então, nosso desafio, eu acho, maior, seja na educação, seja para os órgãos públicos, é reduzir a desigualdade de acesso e também de formação de qualidade. Não sei se te respondi, viu, Sara? Mas agradeço muito a sua contribuição, foi uma boa contribuição. Respondeu sim. Porque quando a gente tem uma desigualdade muito além do esperado, porque isso é o que acontece. Essa desigualdade não afeta apenas na nossa capacidade de imersão, afeta também no nosso desempenho, afeta dentro do mercado de trabalho, afeta dentro de entrar numa universidade, afeta em vários aspectos. Então, Isso. quando essa rodada é feita, ela é feita para enxergar qual horizonte podemos seguir e tentar incluir todos, para falar a verdade. Incluir aqueles que não têm, que são excluídos, estão numa margem de uma sociedade bem vulneráveis. Obrigada, Isso. professora. Obrigada, Sara. Parabéns aí pela contribuição. Né, Edgar, quer fazer uma Obrigada. Aí que a gente faz uma pessoa daqui. É para ela tirar- participar também. Aí você sai aqui. Professora, esse desafio aí nosso é extremamente complexo. E comentou como esse método que a gente trabalha de forma colaborativa, a gente já tem 8 anos aí por aí, com esse método, fomos forçados a fazer isso, porque nós perdemos só na feira 100 técnicos nos últimos 10 anos. E fomos forçados também pela complexidade do mundo de hoje, e complexidade e dinâmica do processo, ou seja, não é só uma complexidade visível, é aquela que muda a todos os dias. A gente pensava que ia acontecer o que Trump fez, e ele fez, e isso mudou muita coisa. Agora, os Estados Unidos estão perseguindo estudantes, perseguindo as universidades que deram suporte para a geração de conhecimento, para o crescimento americano, etc. E isso está sendo hoje, digamos assim, hoje tem outros países querendo tirar a oportunidade disso para trazer alguns pensadores americanos, que é difícil, para vir para cá. O Brasil, por exemplo, o governo já falou isso. Mas então, o que a gente
está vendo é o seguinte: nós temos esta velocidade imensa, com essa complexidade. Estas coisas estão mudando comportamentos, estão concentrando o poder, e esse poder está concentrando a capacidade de acelerar e excluir e marginalizar cada vez mais. E o problema é que nós temos uma estrutura, tanto nas nossas universidades, como no setor público, como no ambiente político, que dá respostas a isso. Entendeu? Então, a nossa preocupação aqui, que está enfrentando isso, é porque nós temos uma responsabilidade efetiva, que está no nosso DNA, da SEI, que é diferente da universidade. A universidade abre a pesquisa, cria métodos, etc., tal, para refletir mais sobre como explicar e como enfrentar esse problema. Mas, nesse caso, nem a universidade está dando conta. Porque o processo é tão denso, é tão complexo e anda em velocidade tão grande que nossas mentes, nossos métodos de análise não estão encontrando capacidade para compreender esse processo e para enfrentar. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: como é que a gente podia pensar, por exemplo, a senhora falou em criação de redes de formação e de ensino, não é que é o que a gente está tentando fazer dentro do nosso meio aqui. Mas como é que a gente podia fazer coisas de maneira que pudesse identificar de uma forma mais ágil para começar a avançar muito na organização dessas redes, para encontrar atalhos? Que não podemos pensar em soluções estruturais, não é? Você concorda? Ela é de longo prazo. Assim, o que nós poderíamos pensar de atalhos seria a gente pensar em formar os professores. Será que a gente precisava fazer alguma coisa, algum esforço, fazer isso? Porque pela nossa experiência aqui, formar os políticos não é uma boa solução. Mas, assim, quem está preocupado, quem pensa, o que é que a gente podia fazer para acelerar, digamos assim, um pensamento, uma reflexão antes, para ter um pensamento mais efetivo, para você começar a encontrar algumas soluções. Por exemplo, aqui a gente fez um trabalho sobre segurança no ano passado. Depois nós temos uma publicação, depois passa para a professora, para ela, pelo menos o link, que eu acho que não tem mais em papel, né? Publicação. Um banner, não é? Tinha um livro. E a gente pensou em também usar recursos de internet, de recursos de inteligência, ou seja, usar ferramentas que estão sendo usadas hoje com habilidade para tentar interferir nesse processo, atendendo a um número maior de pessoas, ou seja, massificar. Nós vimos experiência na área de segurança aqui sensacionais, mas locais. Nordeste de Amaralina. Ora, para você resolver um problema no Nordeste de Amaralina de 20, 50, 100 adolescentes, etc., enquanto isso o tráfico está em cima dos caras para transformar essa área em portadores de droga, etc. É preciso ter uma abordagem que seja mais ampla, mais, digamos assim, contemporânea, com instrumentos e com fundamentos mais contemporâneos. Não sei, eu acho que essa reflexão exigiria da gente também comportamentos diferentes e encontrar métodos
Não sei que aqui, pela sua experiência, vocês estão discutindo na universidade, qual é o aconselhamento que vocês dariam para a gente? Acho que isso já ajuda a responder, né? Ajuda a responder um pouco. Essa é uma preocupação. Quando a gente fala assim, vamos a curto e médio prazo, já que a longo prazo a estrutura faz uma revolução, vamos dizer assim, estrutural, é custoso, dependeria de muita iniciativa de governantes, né? Seria um desafio a muito longo prazo. Mas, por outro lado, me preocupa pensar assim, vamos pensar na formação do professor. Tem aquela preocupação da gente não querer também avançar e utilizar pessoas que também são tão vítimas do processo, vamos supor, né? Porque também não tem acesso, muitos professores não têm nem... Eu falo porque na própria universidade, né? Tem professor que não consegue comprar e manter um computador de qualidade. Porque tem muitos filhos, porque tem uma família grande, porque tem muitos compromissos, ele não consegue manter um nível de acesso à tecnologia de qualidade, não é? Imagina a educação básica, tem esse professor também, e muitos deles não têm o acesso. A gente fala de estudante, não fala de professor. De todo modo, sim, quando você ajuda a responder. Sim, investir em formação de professores é caminho, não é o único. Não pode ser o único, porque ele também é tão vítima quanto. Mas para formar, a gente também vai precisar garantir as ferramentas, não é? Porque a gente não vai formar só teoricamente. Essa questão do uso do digital, das tecnologias, tem pouco esse lugar. Eu estava em Portugal e acompanhei. Eu não quero muito comparar, nunca, mas foi uma experiência vivida que eu fiquei pensando muito na gente, não é? Como foi rápido a parceria com instituições, porque lá tem, sabe que o neoliberalismo já está mais efetivo, né? Então, muita parceria com a empresa, mesmo a universidade sendo pública, mesmo as escolas públicas, então o governo lá fez muita parceria com empresas para garantir acesso à internet e tablets, para distribuir tablets. Foi tão rápido, né? Como eles conseguiram, claro, Portugal, população menor, país pequeno, né? O Brasil tem um desafio imenso. Cada governo tem esse desafio, cada município também. É a união, né? Vamos falar nesse pacto federativo, que tem que existir, porque tem que garantir também as ferramentas. Não dá só para formar professor sem garantir uma escola com estrutura de qualidade. Acho que tem essa questão inicial. Então, é algo bem simultâneo, mas de imediato pensar que a formação do professor é um caminho. É importantíssimo. Porque nós estamos muito aquém e a pandemia mostrou isso. Nós tínhamos muita dificuldade, especialmente o professor da escola pública, né? A universidade também percebeu isso. Então, vamos tentar focar na formação do professor. E eu acho que o muito importante é a criação de não ser um fórum, uma rede de debate, se a gente está querendo pensar assim, né? Um fórum, criar um fórum que surge a partir de vocês, um fórum de soluções, entre aspas, que vocês pensam como fazer, mas fórum de acesso, de debate sobre acesso e informação para as tecnologias digitais, né? Para a criação de qualidade e expansão de acesso para as tecnologias digitais. Então, acho que um fórum também, que aí é o ponto inicial, é imediato, é fácil de fazer, entre aspas, convocando órgãos públicos, instituições também privadas, seja universidade, seja pública, privada, então representantes de várias instituições para compor esse fórum. E, a partir do fórum, também pensar formação, pensar como conseguir ampliar a estrutura. Eu acho que só ele a gente vai conseguir, né? Hoje, o desafio no mundo contemporâneo é justamente o trabalho em rede. Começa por aí. Formar uma rede de gestão, de apoio,
de debate, de sugestão de soluções, né? Que é pelo fórum que a gente vai começar a pensar. Porque cada um pode vir aqui e dizer, a informação, a estrutura, não tem como não pensar, a gente vai sugerindo. Mas para que isso seja de médio, curto, médio e longo prazo, criar um fórum que seja ativo, criativo, responsável, comprometido e que dê seguimento a esse debate. Eu acho que vocês já começam um pouco isso de maneira interna, mas vocês podem ampliar essa visão de formar um grande fórum, não só de debate, mas de busca de soluções para a melhor formação e a melhor expansão, vamos dizer assim, da implantação das melhores ferramentas, né, de uso do digital. Então, minha grande sugestão seria essa, que vocês criem um fórum com uma rede. E, junto a isso, já começar a pensar em como estar em contato com educadores para iniciar uma formação. E, por fim, algo que o senhor coloca muito bem, essa coisa de como entrar nas comunidades. Porque se o Estado for menor, mínimo, e na sua fala fica muito claro isso, o tráfico de drogas some, né? As igrejas estão lá também na comunidade. Então, como é que nós, enquanto sociedade civil, entre aspas, né? Estamos aqui todos numa instituição. Nós pequenos. Nós, instituições públicas. Mas a sociedade civil, como pode também se organizar nesse sentido de criar fórum, convocar as instituições que vocês consideram importantes para estar no debate, para participar, para começar a pensar junto, né? E não só pensar, apresentar solução. Então, do próprio fórum, vamos pensar no curso de formação. Como é que a gente vai entrar nas comunidades? Porque esse é um desafio também, né? Dependendo da comunidade, como é que a gente vai ter acesso à comunidade, a lideranças, levantamento das lideranças de cada comunidade para vir participar do fórum, que aí responde um pouco a pergunta de Sara, reduzir a desigualdade, incluir, vamos convidar representantes de lideranças dos bairros. É algo que eu penso muito para a universidade, né? Todo reitor tem que botar o pé nos bairros. Tem que tentar uma forma. Se não for com o pé literal, tem que tentar trazer as lideranças lá. Eu falo com o pé literal, porque eu sou uma pessoa que, né, nasci em bairro popular, eu conto até um pouco aqui dessa história, e também a gente sabe que hoje tem todas as questões, né, de violência, de acesso aos bairros, mas a gente tem que se colocar nesse pouco desafio também de estar realmente em contato com as comunidades, né, com os bairros. Colocar o peso lá, para conversar com as lideranças, buscar as lideranças, pedir acesso, porque a gente tem que solicitar o acesso, estabelecer contato com as lideranças e com os jovens, e conversar diretamente com eles. Nesse fórum também temos que convocar jovens, adolescentes para participar, crianças, porque às vezes elas apresentam melhores soluções do que nós. Né? Conhecer a realidade. Eu acho que quem sofre o problema tem as melhores ideias de soluções. Porque a solução vem de fora e vem de cima. Isso. Então, o desafio também é se a gente desconstruir a ideia de criança, de adolescente e jovem que não tem direito a decidir, não é? E somente o adulto decide. No final das contas, eu acho que se a gente entregasse o mundo na mão das crianças, dos jovens, o mundo talvez estivesse caminhando de uma forma mais interessante, não, com menos conflitos, vamos dizer assim, né? Então, nós temos que escutar mais, trazê-los e trazê-las para a roda, para o fórum, representantes da juventude, das crianças, de lideranças de cada bairro. Então, a criação do fórum com a participação deles próprios. Inclusive, aqui, uma roda com representantes adolescentes, jovens, para que eles falem, né? Para que apresentem ideias, que talvez a gente se surpreenda.
não é? Com o que vem. A gente tem uma Para não ficar só limitação, entre nós. temos uma limitação de idade, não pode ser menos de 18 anos, É. por algumas dificuldades. Sim, Mas tudo bem. nós estamos fazendo agora uma experiência nossa. Sim. A gente está tentando, Uhum. com a Chapada Diamantina, estamos premiando ideias inovadoras. Quem sabe a gente pudesse pensar em coisas dessa para um tema desse, Isso. entendeu? Você premiar, ou seja, a gente considerar que quem está nesse processo, está tendo essas dificuldades todas, talvez a gente tenha que buscar um atalho lá na ponta. Entendeu? Quer abrir aí para mostrar para ela? É ótimo. É o que eu falo, eu não sei como é que Só pode compartilhar. só pode participar quem mora na Chapada, mas se Ah, vocês tiverem amigos na Chapada, Eu não sei como é que ia compartilhar, não, porque senão ia abrir, as pessoas não iam ver. não, tudo bem. Então, depois a gente mostra. Eu premiar, gente, mais que premiar, se me permitem, mais que premiar, porque às vezes a gente entra muito na lógica do prêmio, acho que tudo bem, é importante, mas acho que também colocar, mesmo aqueles que não recebam prêmios, vamos colocar todas as ideias no fórum, não é? Porque às vezes aquela ideia que não recebeu prêmio, talvez coisa posterior. posteriormente venha a ajudar e contribuir Mas de uma as forma ideias mais são efetiva. todas vidas e Então, consideradas. não estejam só atentos àquele que ganha prêmio, Sim. não é? Ou aquela, mas também atentos a ideias que talvez passem despercebidas no primeiro momento, mas que talvez venham representar muito no futuro, Porque né? talvez para uma coisa que você está tentando desenvolver, você não está conseguindo, mas se Tá você bom. olhar lá, tem uma solução, mas que você deixou passar. E que às vezes precisa de uma coisa para ser desenvolvida. Eu acho que investir também na produção, não só da prêmio, porque o prêmio é já para a situação pronta. Não, Não é? mas a premiação é no sentido de incentivar todos a participar. Não, tudo bem. Percebeu? Mas Então, o que quem ele está ficar, falando, vai ele está se colocando, que existe também a possibilidade de esse prêmio, o valor que vai ser dado ao finalista, que a gente também pense na alternativa de incentivar o desenvolvimento da ideia, que é o que os grandes empresários fazem, né? Muitos empresários de tecnologia, eles estão ali atentos até que está na origem, que ninguém olhou, que ninguém viu, que passou despercebida. Então, ele investe ali e espera o resultado, para ver se vai avançar. Então, tem muita ideia que não é desenvolvida, né? Então, a gente pode também pensar, essa seria uma outra sugestão, que a gente comece a investir nessas pequenas ideias para serem desenvolvidas, e não somente no final da conta, né? Quando já está pronta e a gente vai premiar. Essa é a grande questão. Então, que a gente também dedique, já que a gente tem verba, atualmente a superintendência tem essa condição, né, essa possibilidade de começar a investigar e investir, é um investimento, investir em ideias da origem. Né? No nosso caso, é um concurso de ideias. Isso. Então, a primeira coisa é que ela seja muito simples de ser apresentada. É um videozinho para atrair, inclusive, a moçada mais ligada aos vídeos. Isso. Um vídeo mostrando a ideia e um textozinho de uma página, uma coisa dessa. Agora, a premiação é R$9.000 por primeiro. R$1.500 Dependeu da ideia, né? Mas a premiação é para puxar o resto todo. Para estimular. É para você estimular. Nós vamos ficar com todas as propostas. Mas todas vão E ser. a ideia é que a gente possa depois viabilizar um amadurecimento da ideia para uma proposta. Digamos assim, é uma maneira de você dizer o seguinte: nós não estamos dando conta. Vamos reconhecer que não está dando conta. Essa proposta vai formar um banco de ideias, né? Ela não está lá guardadinha, elas podem ser vistas. E pensar, além dessa, pensar sempre em investir no desenvolvimento, porque talvez muitos que tenham ideias, mas não tem como apresentar, porque ainda não desenvolveram.
Exatamente. Quem teve não concluiu. Então, pensar nessa alternativa. Beleza. Licença, eu posso só contribuir com a fala da professora? Claro. Então, eu sou Samara, eu sou estudante da UFBA de História. Eu entrei na UFBA em 2021, então já estou perto de me formar. Eu tenho mais de 23 anos, por mais que não pareça. Eu tenho 24 anos e eu me formei em 2018, então foi antes da pandemia. E eu estudei para o vestibular na pandemia. E eu estudei através da internet. Eu fiz vestibular para a UNEB, vestibular para a Estadual de Feira e fiz para a UFBA. E aí eu escolhi a UFBA por questão de... Era um sonho, na verdade, mas eu consegui as outras universidades. E Você passou nas 3. nas 3. E eu venho de uma família que é artesãs. Então, todas as minhas tias são artesãs do litoral da Bahia. Então, a única alternativa que eu tinha era a educação. Ou então, eu ia para o hotel. E eu falei assim, não, eu quero a educação como uma forma de ascender socialmente. E eu conheci um professor de história que mudou a minha cabeça. E eu falei assim, não, eu quero seguir esse caminho. Eu sou a primeira da família. Não mais, porque agora as minhas outras primas estão na universidade também. Então, eu tenho uma prima agora que faz contábeis na UFBA e tem outra que faz bem artes. Então, para os meus pais, eu falo assim, não, eu quero seguir a educação. Era uma coisa muito utópica. E hoje eu sobrevivo da educação. Toda a minha renda é através dos estudos. Então, durante a universidade, eu fiz vários programas, monitoria, iniciação científica, programa para docência, tudo através da educação. Então, hoje, os meus pais, eles têm outras ideias. Eles falam assim, não, vá forte, siga seu caminho. Então, se a educação, que eu estudei toda a minha vida em escola pública da Bahia, com tantos os percursos, obstáculos, eu consegui mudar a minha realidade, imagine essa educação potencializada e em conjunto com a tecnologia. O que essa educação não pode fazer e o que essa educação não pode resgatar essas crianças do tráfico, da criminalidade, sabe? Então, eu acho que isso é importante. Um depoimento também. Samara é saúde, né? Sim. E o PESA tem um grupo muito que faz um trabalho lindíssimo de artesanato lá, né? Que valoriza muito e é muito dedicado a isso aí. E foi ótimo. Tinha esse pedaço aí, eu não sabia, né? Esse fragmento que você se formou muito também através do uso das tecnologias. Olha só, não é? E hoje você está na universidade pública federal, então acho que isso é importante que se diga, não é? Acho que esse resgate também do valor da educação muito me orgulha, né? Porque eu estou nessa área. É grande do pertencimento, né? Porque às vezes as pessoas só precisam ver que é assim capaz de você estar naquele lugar, mas como elas nunca tiveram ninguém anteriormente a elas que pudesse provar isso, elas se sentiam descredibilizadas ou não se sentiam capazes. Com certeza, isso. Não tinha uma referência. Não tinha referência. Como ela falou, da primeira, mas eu já tenho Isso. Abriu o caminho. Com certeza. A gente vai chegando aqui, se aproximando do fim, né? Então, acho que a gente conseguiu tirar isso aqui dessa conversa, né? Esses desafios de humanizar a educação e as relações, né? Acho que para além da escola, humanizar também as relações, a importância de reduzir essas desigualdades sociais. Porque enquanto a gente estava aqui conversando, eu estava aqui pensando, e eu vi que naquela lista ali, dos 10 que mais passam tempo em tela, são países de maior desigualdade social. Então, a Rússia também, apesar de ter seu PIB, o Brasil ter seu PIB, são países de muita desigualdade social, de muita concentração de renda. Então, assim, por quê? Por que esses países de tanta desigualdade estão passando mais tempo em tela? Porque esses jovens estão com mais dificuldade de seguir o caminho da educação, de ver na educação um futuro bom. Porque, assim, eu também sou de uma geração, de uma família que as pessoas não iam para a universidade. Assim, minha irmã foi a primeira, eu fui a segunda. Eu sou a primeira da minha família materna e paterna inteira a fazer uma pós-graduação, por exemplo. Mas isso descontinuou na geração seguinte à minha. Sim. Isso já foi quebrado. Porque a gente está vivendo num momento de aceleração tão grande, de que as coisas têm que vir tão de forma imediata,
que estudar parece ser um desperdício muito grande de tempo. É verdade. E alcançar um sucesso financeiro vai demorar demais. Sim. E está todo mundo com pressa. É verdade. Então, infelizmente, a minha geração passou só em 3 pessoas na universidade, e ninguém mais foi. E a seguinte, a minha, eu estou vendo assim, uma descontinuidade já, porque eles estão com pressa. Uma geração ansiosa, né? Ansiosa, eles querem alcançar. Eles estão vendo a desigualdade na tela do celular todos os dias. Então, isso machuca, isso vicia, a internet vicia, deprime, dá ansiedade e afasta da educação também. Com certeza. Afasta essa população da educação, porque eles falam assim, poxa, mas estudar demora tanto, como é que eu vou enriquecer? Você estudou e está assim. Hoje a gente vê naquele próprio ranking, né? Como o Brasil está ali em segundo lugar, como a gente tem muita gente tendo bastante tempo de acesso à tela, e tem muita gente tendo um número significativo no Brasil de pessoas que nem sequer têm acesso à tela. Com certeza. Porque, querendo ou não, a tela é... Desigualdade. Sim, a desigualdade continua, mas é um meio de informação, de você criar seu repertório, de você ver que as coisas estão acontecendo, ter notícias, acesso a notícias e tudo mais. Isso. Então, assim, eu acho importante que a gente realmente humanize e comece a ouvir mais. Ouvir mais as pessoas, ouvir quem está sofrendo e criar esse movimento de realmente escuta e pensamento coletivo, né? Então, novamente, assim, agradecer a todos os presentes, agradecer a professora Ana Cátia por estar aqui, agradecer a Samara por vir também e dar aqui sua contribuição ao nosso debate. E é isso, eu desejo uma boa tarde a todos, uma boa semana e que a gente resista, né? E criando, sempre inventivos, né? E atentos aí, atentas ao movimento, né? Sigamos atentos. Muito obrigada, mesmo. Obrigada. Aqui não levanta, não. Podia printar as telas. Depois Você falou o tempo todo olhando para cá, ninguém viu você ali. Dá uma olhadinha para a gente dar uma printada, Paulo, dá uma printada na tela aí. Está gravando. Está gravando. A gente manda as fotos. Não, até porque eu queria tirar logo. Eu tiro uma também de Tira. vocês. Tire antes de levantar e depois ela tira uma com você. Mas foi bacana. Eu acho que gostei dele. Te chamam de Ana. Não é Kátia, pode escolher. Não, Kátia ou não é Kátia? Todo mundo olha para cá, todo mundo tem que estudar, né?